Olá, estamos começando mais um programa Pastoral da Criança em Ação. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter você em mais um programa aqui com a gente. Vocês aí de casa já pararam para pensar em como o brincar ajuda no desenvolvimento da criança e como é importante a gente incentivar e valorizar esse momento? O tema do nosso programa de hoje é justamente sobre isso, sobre o brincar. E para compartilhar esse momento estão aqui comigo a Priscila, que é a coordenadora da equipe técnica aqui da Pastoral da Criança, e a doutora Ana Leia, que é médica pediatra, integrante da equipe técnica e líder voluntária da Pastoral da Criança. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença de vocês. Vamos começar falando então sobre o brincar ser um direito da criança previsto em lei, né, doutora? Sim. Então, brincar não é só um desejo, brincar é um direito, é lei. Brincar faz parte do desenvolvimento integral dessa criança. Criança que não brinca, ela vai ter menos desenvolvimento cognitivo, menos desenvolvimento emocional, menos desenvolvimento social, menos capacidade e condições de desenvolver autocontrole. Então, brincar está previsto em lei e por estar previsto em lei, é um dever da sociedade, é um dever do Estado providenciar condições para que as crianças brinquem. Priscila, quando a gente fala de desenvolvimento da criança, na hora de brincar, o que a gente precisa ali estimular, o que a gente pode priorizar na hora do brincar para estimular esse desenvolvimento? Primeiro, a gente tem que respeitar a criança, né? Ela precisa ser ouvida, ser respeitada, ser olhada, respeitar a condição da criança em fazer algo, não querer uma expectativa a mais do que ela consegue realizar e tornar esse brincar, né, doutora, a criança como protagonista, né? Não fazer pela criança, né? A criança, né, ela tem muito potencial de desenvolvimento. A gente fala, né, que essa é a fase de maior potencial da vida do ser humano. Então a criança ela é capaz, mas nós, enquanto adultos, precisamos ser os mediadores desse brincar sem fazer por ela. E sim dar condições para que ela brinque com segurança, que o seu potencial seja estimulado, sua vontade também seja respeitada. Era justamente essa a minha próxima pergunta, né? Dentro do brincar, qual que é o papel da família? Como que a família pode colaborar com esse momento? Então, a família, ela é uma grande referência para a criança, né? A primeira referência para a criança. Então, a partir desse brincar, vai ser criado e fortalecido vínculos afetivos. Então, a partir desse vínculo, a criança ela aprende muito através da interação, da vinculação, das oportunidades que o ambiente dela, que ela está inserida, oportunizam. E trazendo um pouquinho de leis também, lembrando, a gente tem uma lei que é a 14.826 de 2024, que institui a parentabilidade positiva e o brincar como estratégias de prevenção de violência. Então a gente também entende esse brincar como uma proteção da criança, porque ali, com esse vínculo estabelecido, cuidado com a criança, garantindo a dignidade dessa socialização, essa criança vai ter um melhor desenvolvimento, assim como a doutora falou, né? E isso começa-se dentro de casa. A partir disso, ela vai ter uma vivência social, né, fora de casa. Então, está se construindo essa base ali nesse início. Então, precisa ter muito amor, muito respeito, cuidado. Que nem eu falei anteriormente, não fazer pela criança, mas oferecer oportunidades para que, com segurança, ela consiga atingir ali, né, os seus marcos de desenvolvimento. Puxando um pouco a sardinha para a Pastoral da Criança e com o seu olhar de líder também, doutora, a Pastoral que tem essa missão tão bonita, né, de promover vida plena, de que maneira, dentro das ações da Pastoral, claro, de que maneira o brincar entra nessa missão da Pastoral da Criança? O brincar ele é fundamental dentro da nossa missão, porque o brincar ele não precisa, ele não necessita obrigatoriamente que a criança tenha condições socioeconômicas privilegiadas. O mais importante do brincar é a interação, é o contato que essa criança tem com os pais, com seu cuidador, é a conversa, é o olho no olho, é o feedback, é uma leitura compartilhada, é um diálogo, é a forma como brinca e como você devolve as perguntas para a criança. Então, não necessariamente você precisa ter brinquedos caros, muitos brinquedos dentro de uma casa para que essa criança se desenvolva. Muitas vezes você tem crianças muito mais desenvolvidas no ambiente vulnerável, desde que essa família seja uma família funcional e participativa, responsiva, como a gente diz, do que em famílias, às vezes, com condições socioeconômicas privilegiadas, onde as crianças têm muitos brinquedos,
porém não tem interação, não tem muito tempo dos seus pais, não tem muita atenção dos seus pais, a parentalidade indisponível. Então a pastoral ela entra nessa questão de forma muito incisiva e direta. Você tem condições de ajudar as famílias, mesmo que sejam famílias carentes. Lógico que com algumas adaptações, lógico que em determinados ambientes você sabe que as crianças vão ter mais limitações de espaço para brincadeira, e isso também, muitas vezes os líderes tentam de alguma forma sanar frente às autoridades públicas, tentando melhoria de espaços, conversando dentro da comunidade com os líderes comunitários para se proporcionar ambientes mais adequados para essas crianças. Mas dentro de casa você tem panela que vira tambor, você tem colher que vira ferramenta, você tem lençol que vira uma cabana, né? Então você tem várias possibilidades. O que às vezes falta é orientação e conhecimento, né? Integração dessas famílias. E aproveitando o gancho, Clara, isso que a doutora Ana falou é importantíssimo. E dentro das nossas ações, né, além da visita domiciliar, a gente tem as nossas celebrações da vida, que acontecem todos os meses na comunidade. Então, dentro da celebração da vida, a gente tem uma pessoa que é a defensora desse brincar, que são os brinquedistas da pastoral. Então, eles recebem uma capacitação específica, eles preparam também brincadores para ajudá-los nesses dias, e eles fazem todo um cronograma lúdico para preparar o espaço com antecedência, com muito carinho, com brinquedos com baixo custo, com recicláveis, com pintura. Em resumo, né, eles fazem uma ação tão bonita para incentivar de fato as famílias. As crianças vão, elas brincam, recebem os estímulos necessários, mas também serve como uma inspiração para as famílias participarem junto e levarem esse conhecimento para casa. Diante de tudo isso que vocês me trouxeram, a gente pode então falar que a pastoral ela tem como princípio levar vida plena a todas as crianças, então o brincar ele faz parte dessa vida plena, né? Faz, Clara. Quando a gente fala em desenvolvimento integral, no desenvolvimento como um todo, a gente não consegue imaginar ele sem o brincar, porque isso faz parte do desenvolvimento saudável. Então, e lembrando que o brincar hoje ele beneficia a criança ali que está crescendo, está se desenvolvendo, mas isso forma uma base sólida para toda a vida dessa criança. Então, a criança que brinca, que tem oportunidade de interação, que recebe amor, carinho dos pais, de quem cuida dela, na escola também, né? De toda a sociedade, porque todos nós somos responsáveis por garantir esses direitos. Essa criança ela vai ter uma base sólida para o resto da vida. Então, isso vai beneficiar ela a ter mais empatia, na sua inteligência, no seu raciocínio lógico, né, na sua socialização no todo, né, com seus vizinhos, como cidadão. Então, isso é muito benéfico pensando no hoje, mas saber que isso ele vai trazer repercussão por toda a sua vida, né? Então, isso é algo a longo prazo. E já pegando o gancho da sua resposta, doutora, de que maneira, na forma do brincar, ajuda o desenvolvimento emocional e social dessa criança? Brincar no espaço real, no mundo real, e desenvolve a capacidade de empatia dessa criança, de interação social, de autorregulação. Então ela tem que aprender a esperar a vez, ela tem que aprender a dividir, ela tem que aprender que nem tudo é a hora que ela quer, ela tem que aprender a lidar com as frustrações, a desenvolver resiliência. Coisas que a gente tem visto ultimamente que tem se perdido porque o brincar vem sendo substituído pelo excesso de telas. Então, e as famílias precisam entender que o brincar desenvolve capacidades dessa criança, desenvolve habilidades, desenvolve o QI, que é o quociente de inteligência. Então, esses são os desenvolvimentos que você consegue com uma criança que brinca. Por isso que brincar é lei, né? Brincar é lei, é um direito, não é uma vontade, não é um capricho. E os pais precisam entender isso. Muito legal você ter citado o uso de telas, porque a gente tem todos esses processos, né? E de que maneira que o excesso do uso de telas influencia nesse desenvolvimento emocional e social da criança na hora da brincadeira? Ele rouba da criança a vontade de brincar, em primeiro lugar. Então, a criança que é exposta a telas muito precocemente e por tempo prolongado, ela perde a vontade de brincar. Você pode perceber que quanto mais tempo ela vai ficando, mais tempo ela quer ficar. Até porque
a tela ativa o sistema dopaminérgico, que é o sistema que produz dopamina, que é o hormônio do prazer. Essa criança vai ficando viciada em ficar ali naquela tela, rolando conteúdo, vendo desenhos, sem contar o fato de que hoje os desenhos, eles têm um efeito de hiperestimulação muito maior. São desenhos muito coloridos, com movimentos que mudam rapidamente de cenário e de foco, onde não se conclui um raciocínio. São desenhos muito rápidos, diferentes dos desenhos de antigamente. Então, até nisso, as famílias precisam ficar atentas. O tipo de desenho e conteúdo que essas crianças estão assistindo, pois atualmente os conteúdos são muito mais prejudiciais do que era antigamente. Então a tela ela prejudica nesse sentido. E isso a gente tem que lembrar que até os 6 anos, se você puder não oferecer telas, estímulos visuais de televisão, tablets, celulares para os seus filhos, é o melhor caminho. Pri, um pouquinho antes, você comentou sobre as crianças que brincam livremente, né? E me surgiu a dúvida. A gente consegue perceber a criança que ela tem, que ela, não sei se esse é o termo certo, mas a criança que brinca pouco e a criança que brinca com mais liberdade, a gente percebe esses comportamentos nessas crianças? É perceptível e cada vez mais a gente tem evidenciado isso. Então a criança que brinca, ela tem um gasto enérgico, calórico, né, proporcional ali para a atividade que ela está exercendo, correndo, brincando. Então a criança que brinca, que corre, que se exercita, ela come melhor, ela dorme melhor, né? É isso que a doutora Ana falou das regras, né? Ela vai entendendo que existem regras, que existe limite, né? Que nem tudo pode fazer, diferente da criança que ela está dentro né, usando a tela porque acha que tudo é imediatista. Tudo está ali disponível, que se aperta um botão, a comida apareceu, que tudo ela pode ter, que não precisa respeitar o pai e a mãe. Então, colocando na balança, a gente percebe que criança que brinca, ela socializa melhor também, né? Tem uma melhor interação em casa e fora de casa, ela tem a empatia, ela tem uma melhor autoestima, né? E a criança que está privada dessa interação, desse brincar, a gente vê crianças mais irritadiças, crianças que não estão tendo, não respeitam limites, né? Claro que isso, gradativamente, a gente vai ensinando, a criança não tem maturidade ainda para entender, mas comparado com uma criança que brinca, que socializa, tem bastante diferença. Perfeito. Brincar é uma parte essencial da infância da criança. A gente precisa e deve incentivar cada vez mais esse momento da vida dos nossos pequenos. No próximo bloco, a gente vai descobrir como ter inclusão no momento da brincadeira. A gente volta já já. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Estamos de volta com o programa Pastoral da Criança em Ação e no programa de hoje a gente está celebrando o Dia Mundial do Brincar, esse momento da infância tão especial onde tem o fortalecimento de vínculos, desenvolvimento infantil, social e emocional das nossas crianças. E para compartilhar esse momento comigo, estou aqui com a Priscila, que é coordenadora da equipe técnica da Pastoral da Criança, e com a doutora Ana Leia, que é médica pediatra, integrante da equipe técnica e é líder voluntária da Pastoral da Criança. Começando o nosso segundo bloco, então, eu queria falar sobre os espaços, né, que a gente tem nas nossas casas, nas cidades, como o limite do espaço às vezes limita a criança nesse brincar, né? Como que esses pequenos espaços e as cidades às vezes não tão bem preparadas acabam influenciando nesse desenvolvimento da criança? A limitação do brincar, ela faz essas barreiras, né, para as crianças, para as famílias, mas é importante lembrar que a sociedade como um todo é responsável. Então, começando lá da cidade, né, para essa cidade se tornar mais amiga das crianças, ela precisa criar espaços de lazer, é um direito das famílias, né? Então, nós, enquanto cidadãos, também precisamos lembrar, cobrar, né, exigir, e além de construir praças e parques, né, nas cidades,
para essa criança ter contato com a natureza, né, ter contato com a luz solar, porque também é importantíssimo para o desenvolvimento, também exigir que faça-se a manutenção, porque hoje muitas vezes a gente vê espaços de lazer sem manutenção, com equipamentos de metal com ferrugem, que fornece riscos, né, para a criança. Então, além dessas estruturas que a gente precisa cobrar, né, e a gente também precisa acompanhar e exigir, né, que tenha esse cuidado. E a comunidade também cuidar, né, porque é um bem público aí que é feito em prol das nossas crianças, das nossas famílias. Um outro ponto que a gente vê, a sociedade hoje, né, a nossa rotina está tão corrida que os pais também não têm tempo, né, a rotina mudou, os pais colocam a criança na creche, depois, ou se não passa o período integral, fica na casa de um familiar, só vão se ver à noite, então essa correria do dia a dia, a limitação de espaço, a criminalidade, são situações que a gente percebe também que vão limitando esse brincar. Mas dentro de casa é possível criar espaços que a criança possa brincar, né? Como a situação da cabaninha, a caixa de papelão que a criança pode ter ali para dentro da imaginação dela, ela vai criar um foguete, um barco, enfim, a imaginação é infinita, né? Colher de pau, panelas que a mãe está cozinhando ali, ela pode... Isso que é importante também, ter um tempo de qualidade. Separar um tempinho no dia, senta com seu filho, com sua criança no chão, converse, olhe nos olhos. Perfeito. Você citou na sua resposta a questão do tempo, né? Nem sempre a família tem um tempo ali. E uma coisa que me ocorreu enquanto a gente conversava, me corrija se eu estiver errada, mas os pais, eles têm essa... E é compreensível de querer ocupar a criança 100% do tempo. Tá na escola de manhã, no contraturno faz uma atividade, mas o momento do ócio, ele é importante para a criança desenvolver esse brincar, né? A gente fala muito do ócio criativo, né? Que a criança, ela precisa ter um momento que ela vai identificar o ambiente, vai encontrar objetos, brinquedos, né? Alguma coisa para ela fazer daquilo uma brincadeira. Então, esses momentos de pausa, desse brincar livre precisa acontecer. Infelizmente, muitas pessoas acham que a criança precisa ter multitarefas durante o dia, né? E a criança, ela é muito nova, ela precisa ter momentos de ser criança, né? Falando um pouquinho sobre o trabalho do líder, né, nesse momento, e voltando também, pegando um ganchinho da resposta da Priscila, quando o líder, ele se depara com uma família que às vezes não tem esse espaço disponível em casa, de que maneira que ele pode orientar essa família? Como que ele pode auxiliar no brincar da criança dentro de um espaço que às vezes é limitado? A primeira coisa que a gente faz, que a gente deve fazer, é entender qual é o vínculo que esse pai e essa mãe têm com essa criança. Como é esse vínculo? Como é esse afeto? Como ele é demonstrado? Porque quando há o afeto, o vínculo, a demonstração de carinho, o toque, a conversa, o diálogo, isso já é um passo muito grande dentro do brincar, por mais que não haja muito espaço. Então, primeiro é tentar identificar como o afeto é expressado dentro dessa família, se há sinais ou não de violência, de negligência, de abandono. Isso a gente vê em áreas mais vulneráveis, muitas vezes. E a partir daí, quando não há muita estrutura, você está dentro de uma casa fazendo visita e não há muita estrutura, o que você tem que incentivar é justamente a integração familiar, é trabalhar nessa família a paz, o evangelho. Muitas vezes você entra dentro de uma casa que a família está toda desestruturada, essa família, esses pais não vão conseguir dar condições para essa criança brincar. Sim. Então, a primeira coisa que o líder precisa fazer nesse momento aí é trabalhar o evangelho, é tentar iniciar um momento de espiritualidade dentro dessa casa, tentar trazer paz para essa família, trabalhar essa questão cristã da fé, do amor ao próximo, e a partir daí você ir construindo vínculo familiar para ir traçando os caminhos do brincar. E bem, a gente está falando aqui sobre o brincar, enfim... e hoje em dia a gente tem muitas questões, crianças neurodivergentes, enfim, entre outras questões. De que maneira a gente pode deixar olhando agora de um ponto de vista de comunidade, de que maneira a gente pode deixar esse brincar mais inclusivo, né? Então, não é a criança que ela tem que se incluir naquele meio, né? Somos nós que precisamos incluí-la. Então, é importante adaptar o espaço, né? Se a gente percebe ali a criança com uma diferença no funcionamento do organismo, de sensibilidade,
Interessante conhecer essa criança, daí cada líder que faz a visita conhece a sua criança, né, que é acompanhada, conhecendo esse histórico, também os gostos da criança, adaptar, né, conversar junto com o brinquedista, com o brincador ali, adaptar os brinquedos que não gerem muito estímulo sensorial, ou crianças que gostam de um determinado tipo de brincadeira, de brinquedo, adapta aquele brincar, mas que essa criança participe junto com as outras. Isso que é muito importante. A gente não pode separá-las desse brincar, né? Fazer um canto específico para inclusivo. Não. O incluir é estar Exatamente. junto com todas, essa interação, né? Que diferenças todos nós temos, né? Todo mundo tem diferenças, ninguém é igual a ninguém. Então, isso na pastoral da criança a gente trabalha muito. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente conversou com uma coordenadora aqui da região de Curitiba, que fala justamente sobre esse brincar simples dentro das ações da Pastoral da Criança. Vamos conferir. Na Pastoral da Criança, a gente dá prioridade para os brinquedos construídos, né, na comunidade, na celebração da vida ou nas oficinas que a gente faz, dando sempre prioridade para esses brinquedos do que os brinquedos comprados, comercializados. Porque desenvolve muito mais a criatividade da criança. Ele se interessa por aquele brinquedo. E sem contar que muitas vezes um brinquedo daquele conta a história da família. O pai brincava, o avô construía, ajudava a construir para a criança, a avó costurava um vestido para a boneca e assim por diante. Construía brinquedo de caixinha de fósforo. Então, esses brinquedos, eles desenvolvem, a gente percebe que a criança começa a querer construir, a querer ajudar, a querer mostrar, a querer ver como que foi feito aquele brinquedo. E ela, daí, porque ela construiu, com certeza ela quer brincar também, porque é muito melhor você construir, brincar com aquilo que você fez. Tanto que tem quem diz, eu ajudei a fazer, eu faço isso, eu fiz isso. Então, na pastoral, a gente faz muito isso. Até porque brincar é uma necessidade que a criança tem. Ela não brinca porque alguém mandou ela brincar, alguém pediu para ela brincar. Ela brinca porque ela quer brincar. E são diferentes as brincadeiras do bebê, de 2 anos, de 5, 10 ou 7 anos. Então, a gente percebe a diferença. Então, você não pode querer que o bebê brinque com o carrinho que puxa se ele não está andando. Então, são coisas diferentes para cada etapa da vida da criança. É muito interessante isso que a Pastoral da Criança faz, porque a Pastoral ela tem diversos materiais que incentivam esse fazer brincar, né? Tipo, fazer o brinquedo, pegar às vezes um material reciclável que está ali parado em casa. É muito interessante como a Pastoral da Criança incentiva a produção desses brinquedos. Exatamente, a gente tem inclusive no nosso aplicativo o e-Brinquedos e Brincadeiras. Então ele é disponível para os líderes da Pastoral da Criança, para as famílias acompanhadas, não acompanhadas, né? Quem é profissional da educação, da saúde, que quer conhecer, o aplicativo está disponível para todo mundo, né? Então quem não atua na Pastoral pode baixar como uso particular. Nosso aplicativo é Pastoral da Criança Mais Gestante, disponível para iPhone, para o sistema iOS e para Android. E dentro do material de capacitação tem o e-Brinquedos e Brincadeiras. Então ali a gente traz toda essa contextualização do porquê que o brincar é importante, das leis que protegem e incentivam o brincar, como que a Pastoral da Criança atua, né? O brinquedista, o brincador, como que atuam. E também tem uma série de sugestões, desde o brincar lá com o bebezinho até completar seus 6 anos. E claro que é uma gama que dá para usar, né, na infância toda da criança, que são essas brincadeiras de confecção de brinquedos com materiais recicláveis, pinturas caseiras, tinta caseira, que é interessante também de fazer, de manipular terra, que isso acalma a criança, também estimula muito a criatividade, brincar com argila, fazer massinha. E também tem as brincadeiras tradicionais, que eu tinha comentado lá, de pular amarelinha, de pular corda, brincar de queimada. Então, a gente também traz esse resgate, né, as cantigas de roda, as cirandas, né, para resgatar, mostrar a importância cultural, porque é um patrimônio cultural, né, do Brasil, essas brincadeiras, e também para que isso aconteça em casa. Então, a gente tem esse material como inspiração e incentiva também que todos conheçam. Ao longo desse nosso programa, a gente tem falado muito sobre o brincar livre, né? Mas a gente sabe que não é brincar sem limites, né? A gente precisa ter um momento de parar, um momento de respirar. E como que a gente pode conciliar esse momento? Assim, a criança está lá brincando, mas está saindo ali do meu controle. Como que a gente pode conciliar esse momento de deixar brincar, mas também... Epa, peraí. É muito interessante essa pergunta, porque é o seguinte,
A criança precisa do brincar livre, mas os pais precisam estar atentos com algumas situações que possam colocá-la em perigo. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem ser tão super protetores a ponto de limitarem o brincar dessa criança. Porque existe um estudo que fala que experiências excitantes têm efeitos antifóbicos futuramente. Então, crianças que caem, passam por alguma situação durante a brincadeira, se machucam, elas desenvolvem mais resiliência e, ao contrário do que muitos pensam, desenvolvem traumas, não querem mais entrar em água, se tomam caldos, não querem mais andar de bicicleta, se levam um tombo. Não, essas crianças passam a desenvolverem resistência, resiliência a determinados obstáculos e quedas da vida, vamos dizer. Então, eu acho isso muito interessante, porque, em geral, pessoas que passaram por situações de queda, de medo na infância e superaram, não foram tão super protegidas, elas têm um sentimento de autoeficácia mais desenvolvido na idade adulta. Então, os pais têm que ter esse controle também para não tolir os filhos, não serem tão super protetores a ponto de limitarem as habilidades, o desenvolvimento de habilidades e capacidades dessa criança. Por quê? Primeiro ela vai começar a subir alguns degraus na escada, depois ela vai subir mais, depois ela vai querer descer pelo corrimão, e é isso que vai fazendo com que ela desenvolva algumas habilidades, né? Lógico, a gente tem que estar atento com situações de perigo extremo, perigo que realmente coloquem a vida ou a integridade física dessa criança em risco, mas deixar que essa criança leve seus tombos, passe por alguns desafios, porque isso vai ser importante para o desenvolvimento dela, até com efeito antifóbico, né? Para diminuir os medos futuros, vamos dizer assim. Perfeito. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês no nosso programa. Foi muito esclarecedor a gente saber como o brincar tem essas diversas camadas. Teve nas nossas vidas, né? Pois estamos aqui e tem na vida das crianças. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente pôde ver no programa de hoje como o brincar é uma parte fundamental da nossa vida e da vida das crianças. A gente espera você no próximo programa. Até mais!